Agora no seu rádio. JD1 no ar. As principais notícias do estado, do Brasil e do mundo. JD1 no ar. JD1 no ar. Apresentação Wesley Paiva. Apoio Senar MS. Transformando vidas. Olá, sexta-feira, dia 31 de maio de 2024. A partir de agora, aqui no seu rádio, eu, Wesley Paiva, apresento o JD1 no ar com as principais notícias aqui do estado, do Brasil e do mundo. Em parceria com 32 emissoras de rádios FM em Mato Grosso do Sul, o JD1 no ar tem o apoio do Senar MS, Transformando Vidas. Destaques do dia. Ainda tímido, o calor começa a reaparecer após uma semana de frio intenso em Mato Grosso do Sul. Termina hoje o prazo para a entrega da declaração do imposto de renda e também o prazo para pagar o licenciamento de veículos com placas de final 3. Primeiro leilão para a compra de arroz importado já foi marcado. Jovens profissionais que têm dívidas com o Fundo de Financiamento Estudantil ganham novo prazo para renegociar através do Desenrola do FIES. E a taxa de desocupação do país é a menor para o trimestre desde 2024. Segundo o IBGE. Está no ar. JD1 no ar. JD1 no ar. E a sexta-feira ainda é de temperaturas baixas pela manhã e principalmente à noite. JD1 no ar. Previsão do tempo. Mato Grosso do Sul começa a iniciar a transação do frio intenso para o retorno do calor, que mesmo ainda tímido volta a aparecer e elevar gradualmente as temperaturas máximas em várias cidades, que tendem a atingir até 28 graus nesta sexta-feira, dia 21. Nesse último dia de maio, o Centec, Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, indica tempo firme com sol e variação de nebulosidade. Esta situação meteorológica ocorre devido à atuação de um sistema de alta pressão atmosférica que favorece o tempo seco. Estão previstas mínimas entre 7 e 14 graus e máximas entre 20 e 24 graus para as regiões sul, sudeste, leste e sudoeste. Pontualmente podem ocorrer valores abaixo dos 7 graus. Na região pantaneira esperam-se mínimas entre 9 e 17 graus e máximas entre 25 e 28 graus. Para as regiões norte e bolsão esperam-se mínimas entre 10 e 15 graus e máximas entre 23 e 29 graus. Em Campo Grande são esperadas mínimas entre 11 e 14 graus e máximas entre 22 e 24 graus. JD1 no ar. Agro. E agora tem as principais cotações do mercado agropecuário, começando com a arroba do boi gordo, que está cotado a R$ 210. Já a arroba da vaca gorda hoje está cotado a R$ 195. O milho seco saca 60 quilos cotado a R$ 49. E a soja em grãos também saca 60 quilos cotado a R$ 125. Essas foram as principais cotações do mercado agropecuário de hoje, sexta-feira. JD1 no ar. Notícias. E atenção, você que ainda não entregou a declaração do Imposto de Renda 2024. Termina hoje, às 23 horas e 59 minutos, horário de Brasília, o prazo para entregar a sua declaração. E para você que possui carro e a placa termina com o número 3, fique atento ao prazo para quitar o licenciamento, que também vence hoje, sexta-feira, dia 31, o último dia do mês de maio. Ao todo, são mais de 62,5 mil proprietários que devem realizar o pagamento. A taxa de licenciamento é a mesma para todo tipo de veículo, de R$ 219,34. Se o proprietário do veículo pagar fora do prazo, o valor será atualizado para R$ 184,70. Vale lembrar que o motorista flagrado circulando com o veículo não licenciado comete uma infração gravíssima. O artigo 230 do Código de Trânsito Brasileiro prevê a aplicação de multa de R$ 293,47 e 7 pontos na carteira, além de medidas administrativas de remoção do veículo ao pátio até a regularização do documento. JD1 no ar. JD1 no ar. O primeiro leilão para a compra de arroz importado já foi marcado, dia 6 de junho. Os detalhes com a repórter Gabriela Noronha. O edital publicado pelo governo federal nesta quarta-feira autoriza a Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, a comprar 300 mil toneladas de arroz importado. A aquisição será feita por meio de um leilão público e a CONAB poderá gastar até R$ 1 bilhão e 700 milhões de reais. Segundo o presidente da companhia, Edgar Preto, o objetivo das importações é frear o aumento do preço do alimento e garantir que o produto seja vendido a, no máximo, R$ 4,00 o quilo. Esta medida que nós estamos tomando sobre a importação do arroz não tem nenhum outro objetivo a não ser olhar o conjunto do nosso país, olhar para os nossos consumidores neste momento, especialmente nos últimos 30 dias,
nós tivemos um aumento entre 30% a 40% no preço do arroz. Não tem nenhum objetivo de afrontar os nossos produtores, muito pelo contrário. O governo tem plena consciência, nós todos temos, de que especialmente os produtores do Rio Grande do Sul também foram impactados drasticamente por esse desastre climático que assolou o estado. O arroz comprado pela Conab será destinado à venda direta para mercados de vizinhança, supermercados, hipermercados, atacarejos e outros estabelecimentos comerciais. O presidente da Conab, Edgar Preto, falou ainda dos prejuízos causados pelas fake news sobre as ações realizadas pelo governo federal. Como a gente já tem dito, apesar do equilíbrio entre a produção e o consumo, nós estamos liberados, inclusive, para importar justamente um volume que se estima que foi perdido aqui no Rio Grande do Sul, nesse desastre climático, garantir o abastecimento e garantir também que o trabalhador assalariado possa consumir esse produto. E, obviamente, estamos enfrentando também desinformações sobre a origem desse produto, que vai vir produto contaminado, e obviamente isso não tem nenhuma possibilidade. O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, disse nesta quarta-feira que o produto importado deve chegar em até 40 dias aos supermercados. O arroz vai chegar com uma embalagem com preço destinado, porque tem uma subvenção do governo. O governo está fazendo isso para controlar o exagero de preço, a especulação financeira de 30% a 40% em 30 dias. Não é concebível uma situação como essa, e ele deve chegar nas gôndolas dos supermercados, eu acredito a partir de 30 a 40 dias já está chegando. A iniciativa faz parte de um conjunto de medidas para o enfrentamento das consequências sociais e econômicas do desastre climático no Rio Grande do Sul. O estado gaúcho é responsável por 70% da oferta nacional de arroz e enfrenta inundações desde abril. Reportagem Gabriela Noronha. JD1 no ar. JD1 no ar. E jovens profissionais que têm dívidas com o Fundo de Financiamento Estudantil ganharam um novo prazo para renegociar através do Desenrola Fies. A nova data vai até o dia 31 de agosto. A reportagem é de Márcia Fernandes. Quem quiser fazer e renegociar a dívida do FIES ganhou mais tempo. Tem até o dia 31 de agosto para participar do Desenrola Fies, programa que oferece condições especiais para que os estudantes possam quitar ou parcelar suas dívidas. O prazo terminaria no dia 31 de maio, mas foi prorrogado em todo o país por causa das enchentes que afetam o Rio Grande do Sul. Segundo o Ministério da Educação, apenas 26% das pessoas que poderiam ser beneficiadas no estado aderiram ao programa e muitas reclamam que perderam os documentos nas inundações. As renegociações do Desenrola Fies são referentes a acordos firmados até 2017 e com inadimplência em 30 de junho do ano passado. Os descontos podem chegar a 99% do valor da dívida e a 100% dos juros. No caso da Luciana, que nós conhecemos no início desta reportagem, a dívida caiu de forma expressiva. A dívida, quando a gente olhou, estava em mais de 110 mil reais. Eu entrei no site, fiz todo o processo que eles ensinam, entrei no site do FIES, com meu login, minha senha, e aí fiz a simulação da renegociação. A dívida à vista, ela caiu para 8.600 e 15 parcelas de R$580. Até agora, o Desenrola Fies firmou 292 mil acordos. Isso representa 22% do total que pode ser beneficiado com a redução da dívida. Foram mais de 12 bilhões de reais renegociados. Para participar do Desenrola Fies, é preciso procurar o banco que fez o financiamento. Mais informações estão disponíveis na Central de Atendimento do Ministério da Educação, no número 0800 61 61 61. Reportagem Márcia Fernandes. Quer saber como duas letrinhas viram notícias no seu WhatsApp? Facinho, facinho. É só mandar um simples oi para o JD1 981 35 98 88. Nossa, até o nome é fácil de lembrar. Cadastre 981 35 98 88 no seu WhatsApp e escreva apenas Oi. As principais notícias de Mato Grosso do Sul, do Brasil e do mundo bem aí, na palma da sua mão. Deu oi, virou notícia. JD1Noticias.com JD1Noticias.com JD1Noticias.com. A notícia no seu celular. E agora da nossa central de jornalismo, a repórter Sara Chaves tem mais notícias que estão em destaque no portal JD1. Olá,
ouvintes do JD1 no ar. Um homem de 32 anos foi torturado e espancado por 5 pessoas no bairro Monte Castelo, em Campo Grande, durante a madrugada de quinta-feira. A confusão aconteceu porque ele desafiou os conhecidos da namorada. De acordo com um boletim de ocorrência, a vítima e a namorada se desentenderam. Pouco depois, o homem recebeu uma mensagem do número da companheira. Era uma gravação de voz feita por um desconhecido que dizia que se a vítima mandasse mensagem para a namorada, ele ia ter o que merece. Achando que nada aconteceria, a vítima respondeu a mensagem dizendo que não tinha medo. Cerca de 1 hora depois, 2 veículos pararam em frente à casa e 5 homens desceram. Eles arrebentaram a porta da frente, entraram no imóvel no bairro Monte Castelo e começaram a torturar a vítima com socos, chutes, pedaços de pau e coronhadas durante 15 minutos. Os agressores ainda filmaram toda a ação. A vítima procurou a DEPAC Centro de Campo Grande, onde o caso foi registrado como tortura. E em Mundo Novo, um homem de 32 anos foi preso por estuprar uma criança de 10 anos depois de oferecer dinheiro e doces para ela. O estuprador falou para a criança entrar em seu veículo para ser levado até a residência de um familiar. No entanto, no caminho, o homem parou próximo ao matagal onde cometeu o abuso. Ao chegar na casa dos familiares da criança, ela desceu correndo do carro pedindo ajuda. Os policiais de Mundo Novo foram acionados em seguida. O autor recebeu voz de prisão pelo crime de estupro de vulnerável e aguarda a decisão judicial. Um motorista identificado como Júlio Soares Ferreira, de 38 anos, morreu após colidir o carro contra um ônibus nas proximidades do anel viário próximo à penitenciária estadual de Dourados durante a noite de ontem. Conforme o boletim de ocorrência, a vítima estava em um Ford Fiesta quando, por motivos ainda desconhecidos, acabou invadindo a contramão e colidindo contra o ônibus que estava voltando com 44 alunos da Universidade de Dourados para Fátima do Sul. Apesar da gravidade da colisão, apenas um acadêmico que estava no ônibus feriu o joelho e precisou ser socorrido para o hospital. O Corpo de Bombeiros foi acionado e confirmou a morte de Júlio Soares. O caso acabou sendo constatado como morte a esclarecer na DEPAC de Dourados. Sara Chaves para o JD1 no ar. Você está ouvindo? JD1 no ar. Apoio Senar MS, transformando vidas. E agora aqui no JD1 no ar tem um informativo diário do Senar MS. Melhorar a qualidade de vida de quem trabalha e vive no campo é um dos pilares do Sistema FamaSul. Pensando nisso, o programa Sorrindo no Campo tem como objetivo cuidar da saúde bucal daqueles que colocam o alimento na mesa de tantas famílias. A equipe conta com um caminhão equipado para realizar procedimentos de rotina, urgência, exames e até cirurgias. JD1 no ar. Apoio Senar MS, transformando vidas. E a taxa de desocupação é a menor para o trimestre desde 2014, segundo o IBGE. Foram 240 mil empregos com carteira assinada, criado em abril, um aumento de 32% em relação ao mesmo mês do ano passado. Repórter Cleide Lopes. Há 2 anos, o estudante Marcelo Martinelli, de 25 anos, procurava um emprego de carteira assinada. Mas este mês, ele foi contratado para trabalhar em uma loja de cosméticos. Para mim é muito importante porque eu prezo muito pelas garantias que a carteira assinada me garante. Colhendo meu INSS, as minhas férias, ter tudo certinho, tudo registrado, meu FGTS. Então, para mim é muito importante estar com a carteira assinada. Em abril, foram gerados mais de 240 mil novos postos de trabalho com carteira assinada, segundo dados do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. O maior crescimento do emprego formal foi no setor de serviços, com mais de 138 mil novas vagas de trabalho
trabalho criadas. De janeiro a abril foram gerados mais de 958 mil postos de trabalho. É o melhor resultado desde 2011, como explica o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho. O abril de 2024 é o melhor abril dos últimos 11 anos, levando também ao quadrimestre ser o melhor quadrimestre dos últimos 13 anos. 4 meses seguidos, dados positivos da indústria. Esse processo parou de andar de lado e vem agregando novos postos de trabalho todos os meses deste ano. Então isso eu registro como um fato positivo na economia este ano. E o IBGE revelou nesta quarta-feira que a taxa de desocupação para um trimestre encerrado em abril é de 7,5%, a menor desde 2014. O rendimento médio real das pessoas ocupadas no período foi de R$ 3.151, o que representa uma alta de 4,7% no ano. Reportagem Cleide Lopes. JD1 no ar. O Senado aprovou reajustes salariais para categorias do serviço público. Os detalhes na reportagem de Pedro Pincer. Servidores da Agência Nacional de Mineração, da FUNAI e das áreas de Tecnologia da Informação e de Política Social também foram contemplados pelas mudanças. Serão criadas gratificações, progressão no reajuste salarial até 2026 e transformação da remuneração por subsídio, forma de remuneração que evita que o salário seja composto por diversos valores diferentes, ou seja, é pago em parcela única. As alterações serão diferentes para cada carreira. O relator, senador Jacques Wagner, do PT da Bahia, afirmou que a atualização salarial resultará em uma melhora na atuação estatal. Os ajustes das estruturas remuneratórias contribuem para tornar os cargos mais atrativos, ampliando a capacidade do Estado de atrair e reter profissionais de alto nível de qualificação, o que tem reflexos positivos na gestão dos órgãos e entidades da administração pública federal. Senadores como Davi Alcolumbre, do União do Amapá, e Marcos Rogério, do PL de Rondônia, demonstraram preocupação com a situação dos servidores dos ex-territórios, assim como Isalci Lucas, do PL, e Leila Barros, do PDT, com os do Distrito Federal. Jacques Wagner sugeriu a criação de grupos de trabalho sobre a questão. O texto segue agora para a sanção presidencial. JD1 no ar, direto de Brasília. A Câmara aprova projeto de incentivo à indústria automobilística sustentável e taxa em 20% as compras de até $50 feitas no exterior. A reportagem é de Antônio Vital. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto do governo que cria um programa de benefícios fiscais para montadoras de automóveis e autopeças que investirem em tecnologias de baixa emissão de carbono, como os veículos híbridos e elétricos. Em contrapartida, elas são obrigadas a investir em pesquisa e inovação. O projeto também estabelece cobrança de 20% de impostos sobre produtos importados com valor de até $50, ou pouco mais de R$250. Essas compras hoje são isentas. O projeto original acabava com a isenção para essas compras feitas em sites internacionais, principalmente da China. O argumento para a taxação dessas compras era de que a isenção prejudicava a indústria nacional. Acordo feito pelo relator deputado Átila Lira, do PP do Piauí, com a maioria dos partidos, estabeleceu a alíquota de 20% de imposto de importação. A partir desse valor, a cobrança é de 60%. Os estados cobram ainda 17% de ICMS, que gerou críticas da oposição. Para o deputado Kim Kataguiri, do União de São Paulo, mesmo com o acordo, as pessoas mais pobres serão prejudicadas pela medida. Em vez de acabar com a isenção cobrando 60% de imposto de importação, foi feito um acordo do qual eu não faço parte, do qual eu não concordo, para cobrar 20% de imposto de importação mais os 17% de ICMS. O governo Lula não mexe com aquele rico que tem condição de sair do país e tem isenção de $1.000 para fazer compra fora, mas taxa a compra do mais pobre com 20% de imposto de importação e ainda a cobrança por parte dos estados dos 17% de ICMS. Para o relator deputado Átila Lira, do PP do Piauí, a alíquota de 20% foi justa para o consumidor, para a indústria nacional e para não desestimular as plataformas internacionais. Com o fim da isenção prevista no projeto original, a alíquota seria de 60%. O projeto aprovado também cria uma política de conteúdo local para as concessões de exploração e produção de petróleo e gás natural. Isso foi incluído no projeto por meio de uma emenda apresentada pelo deputado Áureo Ribeiro, do Solidariedade do Rio de Janeiro. O dispositivo dá preferência a fornecedores brasileiros nas compras de equipamentos voltados para essa atividade. O conteúdo nacional
nacional foi defendido pelo deputado José Guimarães, do PT do Ceará, líder do governo na Câmara. O governo vota sim a política nacional de conteúdo local, que eles estão votando contrário. O projeto original do governo cria o programa Mobilidade Verde e Inovação, o MOVER, com incentivos financeiros de 19,3 bilhões de reais em 5 anos e redução do imposto sobre produtos industrializados para as empresas automobilísticas que desenvolverem soluções tecnológicas e produzirem veículos com baixa emissão de gases do efeito estufa. O projeto estabelece ainda requisitos obrigatórios para comercialização e importação de veículos novos, como eficiência energética, baixa emissão de dióxido de carbono e facilidade de reciclagem. O descumprimento pode gerar multas de até 20% do faturamento da empresa. A fiscalização e definição dos parâmetros ficarão a cargo do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, o que gerou críticas da oposição. Para o deputado Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina, a proposta dá poder demais ao governo. O setor precisa respeitar uma série de parâmetros e requisitos determinados pelo controle estatal. E uma outra empresa ou as outras empresas não escolhidas serão tributadas. Esse tributo feito para os não escolhidos será utilizado para financiar os escolhidos. Não basta proteger, não basta tributar o outro, ainda precisa retirar o recurso de um e entregar para o outro. O programa Mover substitui os programas Inovar Alto e Rota 2030, voltados para a indústria automobilística. De acordo com o relator, deputado Átila Lira, do PP do Piauí, a proposta aumenta a inovação, incentiva a indústria e ajuda o meio ambiente. O projeto de lei que cria o programa Mover apresenta notável mérito ao estabelecer uma política pública que integra incentivos necessários para as indústrias de mobilidade e logística, com a preocupação frente à redução de emissões de gases de efeito estufa e ao aumento da inovação em nosso país. Outra emenda aprovada pelo plenário, apresentada pelo deputado Gilmar Tato, do PT de São Paulo, dá incentivos fiscais para a produção de bicicletas no Brasil. O projeto que cria programa de benefícios fiscais para montadoras de automóveis e autopeças que investirem em tecnologias de baixa emissão de carbono e taxa em 20% as compras de até $50 feitas no exterior, seguiu para análise do Senado. De Brasília, Antônio Vital. E repercutiu na Câmara a derrubada do veto ao projeto das saídas temporárias. Vamos saber mais na reportagem de Luiz Gustavo Xavier. O presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou que a aprovação pelo plenário do fim da isenção de pequenas compras internacionais foi fruto de um acordo costurado nos últimos dias entre deputados, o governo e o setor varejista nacional. Segundo Lira, a votação é resultado da luta por uma regulamentação justa para todos os setores e pela manutenção dos empregos no país. Os deputados aprovaram uma taxa de 20% do imposto de importação sobre as mercadorias de até $50. Todos os partidos entenderam que a taxação que foi feita na volta dos 20% do imposto de importação daria um equilíbrio para a manutenção do emprego de milhares e milhares de pessoas. A polêmica da proposta se deu entre os varejistas internacionais que queriam retirar o fim da isenção do texto. Já as empresas brasileiras alegam que a concorrência com as chinesas é desleal e defendem a taxação dessas compras internacionais. Lira afirmou que um segundo momento da discussão ocorrerá na regulamentação da reforma tributária. O segundo round virá na discussão da reforma tributária, as questões de uma equiparação de impostos mais justos e mais claros para todo o setor produtivo. Lira foi questionado sobre a derrubada do veto do presidente Lula à proibição das chamadas saidinhas de presos do regime semiaberto. Não posso analisar como derrota nem vitória, porque seria uma derrota para o parlamento modificar um texto que o próprio parlamento aprovou. Então a gente tem que mudar, Vitória, de perspectiva de visão, não é? Então foi uma derrota do governo porque não conseguiu modificar um texto que o Congresso aprovou. E foi uma vitória do Congresso porque manteve um texto que ele votou em turnos diferentes, em momentos diferentes. Para o presidente da Câmara, o mais importante foi o diálogo aberto entre Executivo e Legislativo sobre os diversos temas que foram tratados na sessão do Congresso Nacional. De Brasília, Luiz Gustavo Xavier. Com a apresentação de Wesley Paiva, termina aqui o JD1 no ar de hoje, sexta-feira, dia 31 de maio de 2024. Essa é uma iniciativa do JD1 Notícias em parceria com 32 emissoras de rádios FM em Mato Grosso do Sul e conta com o apoio do Senar MS. Para você ouvir essa ou edições anteriores em podcast ou ainda acompanhar outras notícias aqui do estado, do Brasil e do mundo, acesse o nosso portal www.jd1noticias.com. Uma boa sexta, um excelente final de semana a todos e até segunda.
Você ouviu? As principais notícias do estado, do Brasil e do mundo. JD1 no ar. Apoio Senar MS, transformando vidas.